O erro de quem constrói sem arquiteto não é economizar no projeto, é começar a obra sem saber o que está decidindo. Hoje eu vou te mostrar qual é o erro mais comum de quem constrói sem arquiteto e por que ele gera atraso, retrabalho e gastos desnecessários na obra, até mesmo em obras de pequeno porte. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real, sem enrolação. Então, vamos ao ponto. Contextualizando de uma forma rápida, tem muita gente que constrói sem um arquiteto porque acha que o problema é só o custo do projeto. Mas na realidade, o problema verdadeiro aparece depois, quando a obra já começou. Sendo assim, o erro mais comum é querer ir decidindo as coisas durante o andar da obra, e isso não deve acontecer. A obra não é um local em que você vai poder estar tomando escolhas enquanto ela está acontecendo. Todas as decisões têm que ser previamente planejadas. Você precisa resolver e escolher antes. A obra é o local de somente executar. Então, assim, como é que isso acontece na prática? Trazendo aqui alguns exemplos práticos que eu até mesmo já vivenciei. Algumas pessoas querem, por exemplo, no meio da obra, mudar a parede de lugar. Achou que o ambiente ficou pequeno demais e deseja aumentar. Achou que o ambiente ficou grande demais e quer reduzir. Para vocês fazerem esses aumentos e reduções, você precisa locomover a parede de lugar. E para fazer isso, gasto de material, de tempo, da mão de obra e vai acontecendo. Tem gente que gostou do local das paredes, mas não gostou do layout, da disposição dos móveis internos. Ah, acho que eu vou ter que mudar essas coisas aqui. E quando eu mudo as coisas aqui, talvez eu precise mexer nas instalações. Eu preciso mudar as caixinhas de tomada, eu preciso mudar onde fica o interruptor. E isso também causa retrabalho. Ah, mexi no layout e a porta não funciona mais nesse lado. Agora a porta tem que ir para outro local. Então, se a gente fecha a porta de um lado para abrir porta em outro local, é trabalho também. Então, são coisas que, assim, podem até parecer pequenas, mas se não tiver o cuidado e quando forem somadas, vai gerando atraso e atraso é perda de dinheiro. Então, assim, quando você decide na obra, somente quando surge o problema, vai acontecer de a mão de obra parar. Às vezes o pedreiro tá lá esperando você decidir se você vai querer realmente ou não mudar a porta do lugar, se você vai querer realmente desfazer aquela parede, derrubar e construir em outro local. Enquanto você está aí decidindo, o tempo está passando e ele não vai deixar de te cobrar. Ele vai te cobrar do mesmo jeito. Então, é um atraso que já vai te custando dinheiro. Às vezes você quer fazer uma mudança que para fazer essa mudança você vai precisar que um fornecedor entregue determinado material em um curto prazo de tempo e ele não tem esse curto prazo de tempo. Aí se torna uma urgência que depois vira frustração e o fornecedor às vezes nem é de fato o culpado. E também pode acontecer não, né? Normalmente quando essas coisas surgem, acontecem, o custo fica fora do controle. Então assim, o pior de tudo é as pessoas acharem que o problema é a obra. Mas o problema não é a obra, o problema é a falta de planejamento da obra. E agora falando sobre o papel do arquiteto. Tem muita gente que acha que o papel do arquiteto é somente desenhar, colocar as medidas e entregar. Só que até chegar nisso, o arquiteto passa por um processo muito grande onde ele precisa pensar especificamente em você, no que você precisa. E nesse processo onde ele pensa para você, na sua situação, ele vai colocar em questão uma boa dimensão dos ambientes, se os ambientes estão com um tamanho adequado para que não fique nem pequeno nem grande demais. Ele vai pensar em como vai ser a distribuição do layout da mobília dentro de cada cômodo, de uma forma que funcione bem. Ele vai pensar também no fluxo, como é que fica disposto os ambientes para chegar em tal ambiente. Você precisa passar primeiro em outro. Eu já vi gente, por exemplo, colocando um depósito anterior à cozinha e para chegar na cozinha você tem que passar no depósito. Talvez isso não seja interessante, talvez o cliente queira dessa forma. Então, cada caso vai ser um caso específico. O fluxo também é algo muito importante. O conforto. O arquiteto vai se preocupar com a iluminação, com a temperatura, com a ventilação, com a acústica e todas as demais questões que vão estar voltadas ao seu bem-estar. Além disso, tem também a questão dos materiais. O arquiteto, por muitas vezes, vai pensar no melhor material para a sua situação. Nem sempre o melhor material é necessariamente o material mais caro. Às vezes, para a sua situação, o uso de um material muito caro ou de tal forma não vai ser adequado. E aí, esse profissional vai conseguir te ajudar com isso também. E,
por fim, aqui também é mais para não se prolongar tanto, o arquiteto vai te ajudar muito também nas decisões orçamentárias. Às vezes você tem um orçamento limitado e você não sabe necessariamente em que parte você vai ter que investir mais. E aí o arquiteto vai conseguir te conduzir a, olha, com o recurso que você tem, eu acho melhor você dedicar mais parte desse valor a essa etapa do que essa, porque no futuro vai ser melhor para você dessa forma. E por aí vai. Ao final, todas essas questões não vão encarecer a obra, elas vão evitar o erro, evitar gastos desnecessários. E agora, fazendo uma comparaçãozinha simples, uma obra sem arquiteto, ela vai resolver o problema somente depois que o problema aparece. Já em uma obra com um projeto de um arquiteto, vai ser planejado para que os problemas sejam identificados ainda na fase projetual e eles sejam evitados para que eles nem sequer surjam no canteiro de obras. Então, é basicamente essa a diferença. Se você assistir esse vídeo junto com o primeiro, que também foi lançado essa semana, você vai perceber que todos os erros de obras começam no mesmo lugar, na falta de planejamento. Obra não é lugar de improviso. Isso vai ser uma tecla que eu vou bater várias vezes. Já falei no primeiro vídeo, falo nesse e continuarei mencionando. Não deixe para improvisar na obra porque vai te custar caro. Agora eu vou estar deixando um exemplo de algo que aconteceu comigo durante essa semana que eu gravava esse conteúdo, que eu acho pertinente para esse vídeo. Uma situação real que aconteceu aqui no interior de Sergipe. Ó, vamos lá, mudei de tela aqui, estou na tela de um programa de arquitetura e vocês estão vendo uma planta de uma edificação que já foi iniciada. Essa edificação está com a base feita e as paredes levantadas. Ainda não tem cobertura, não tem acabamento, mas as paredes já estão no local e o cliente me chamou justamente porque ele queria saber se a divisão que ele fez estava boa e se iria caber o que ele gostaria que tivesse. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu fiz foi saber dele o que é que você quer nos ambientes que você tem. E aí ele me falou e eu também perguntei, e em que posição você quer? Ele também me passou. Fica dessa forma, tá certo? Aqui eu não irei entrar em muitos detalhes da planta para não destoar tanto do foco do vídeo, mas eu irei focar nesse ambiente, no quarto 1 e nessa suíte, tá certo? Eu até isolei ambos aqui em cima e vamos falar deles. Vamos lá. O quarto 1, que foi um dos ambientes aqui escolhidos para ser trabalhados, ele vai ter aí o comprimento de 3,69 e ele vai ter a largura de 2,86. Segundo ele, nas informações dele, ele me disse que esse quarto seria um quarto para o filho, que ele somente queria, o filho pequeno ainda, criança, ele somente queria um guarda-roupa simples e uma cama de casal, que pudesse colocar também um móvel de cabeceira e se no futuro quisesse colocar uma TV. E aí, quando a gente olha dessa forma, tá aqui o que ele pediu. Já em escala, uma cama de casal, casal convencional, um móvel de cabeceira, um guarda-roupa e uma TV. E aí, a preocupação dele era se o quarto estava pequeno demais. E olha só, vamos dar uma olhadazinha aqui. A gente já percebe que, com tudo que ele pediu, já tem um bom espaço aqui de circulação. E aqui também já teria um bom espaço de circulação. Só que, ó, a gente já tem um espaço aqui que está meio que ocioso. E aí vai caber mais do que o que ele disse que precisava. Aqui também já tem uma largura considerável. Talvez o quarto pudesse ser um pouco menor, visando as coisas que ele me mencionou que queria. Tá certo? Lembrando que essa posição, o lado que está a cama, o lado que está o guarda-roupa, a TV, eu, arquiteto, não defini. Eu somente coloquei o que ele queria. Tá certo? Mas tem problema o quarto ter ficado maior? Não, não vai dar problema porque tá maior. Então, ele aqui depois vai conseguir colocar uma escrivaninha, se ele quiser, botar uma cadeira, fazer uma mesazinha para o rapaz estudar, enfim. Então, nesse caso aqui, foi um caso em que o ambiente ficou talvez até maior do que o que precisava, tá certo? Esse quarto 1. Agora vamos dar uma olhada na suíte, nesse mesmo coisa. Essa é a suíte, deixa eu esconder logo aqui. A suíte, ela 3,81 de comprimento, 2,88 de largura, tá certo? E quando a gente coloca as coisas que ele também mencionou que ele queria, ele falou, olha, nesse quarto aqui, que é a suíte, eu queria que tivesse aqui, nessa parede, uma cama, queria da king, ele pediu uma cama king, é uma camazinha que vai ter uma
largura considerável, tá certo? Talvez pegue até um pouquinho mais de espaço quando vier a questão de colchões e tudo mais. Mas, ó, a questão é o seguinte, percebe-se aqui que aqui já ficou um pouquinho... Funciona, tá certo? Funciona. Mas aqui a gente já começa a ter um problema de fluxo. E se fosse pegar esse móvel de cabeceira e colocar do outro lado, já infligiria na situação do guarda-roupa. Entendeu? Ele só vai ter o banheiro aqui, não entrei em detalhes aqui para não mostrar tanto, mas para o que ele me mencionou que queria, esse ambiente já está no limite. Então, esse é um ambiente que já ficou no limite, talvez já não fique tão legal na disposição que ele queria, enquanto esse outro ambiente aqui tem espaço sobrando para o que ele falou que ele queria, tá certo? Se a gente for considerar mais coisas, a gente vai ocupando mais o quarto. Mas para o que ele falou que ele queria, tem espaço sobrando. E veja só, aqui eu ainda não mexi nada, aqui eu somente coloquei do jeito que está registrado, do jeito que foi feito. Então, se agora ele quisesse resolver essa situação, aqui na parte projetual é fácil mover uma parede. Só que para que ele consiga fazer isso, para que ele consiga reduzir aqui um quarto e talvez aumentar o outro, em termos práticos, ele teria que, muito provavelmente, construir e demolir. Tá certo? Deixa eu botar aqui. É como se ele tivesse que demolir essa parede aqui que existe e construir uma outra para dar uma reduzida. Só que aí ele ganharia espaço na frente da casa que talvez não se sabe se seria tão útil. Isso talvez essa redução aqui não fosse impactar na situação desse quarto aqui. E aí começa a gerar mais situações projetuais. Isso aqui é somente um exemplo raso e rápido para vocês verem que às vezes você fazer sem o devido planejamento é dor de cabeça. Eu espero que esse exemplo tenha te ajudado a compreender melhor a essência desse vídeo. E se você ainda não conseguiu assistir o primeiro vídeo dessa semana, que foi um vídeo onde eu falei sobre os erros que podem estourar o orçamento da sua obra, eu vou estar deixando aqui os cards em algum local da tela e também na descrição do vídeo para que você consiga acompanhar. E no mais é isso, vou ficando por aqui, até uma próxima. Se você gostou do conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser também comente, peço também que compartilhe. E lembre-se que tá só começando, mas a ideia aqui desde já é te ajudar a fazer errar menos na sua obra.